Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira eu encerro a minha trilogia sobre a partida entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, comentando as substituições promovidas pelo técnico Wesley Carvalho durante o segundo tempo da partida. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, diretamente do painel tático. Como vocês sabem, para manipular o painel não consigo ficar olhando para a minha câmera, vou precisar olhar para a tela do meu computador, então peço licença para vocês. Na tela a gente tem o Atlético conforme ele foi escalado no minuto 1 da partida pelo técnico interino Wesley Carvalho, com Bento no gol, Kaká, Kaique Rocha e Lucas Esquivel formando o trio de defensores, Canóbio, Eric, Fernandinho e Tomás Coelho no meio de campo. Mais à frente a gente tinha um trio formado por Vitor Bueno, Bruno Zapelli e Pablo no comando do ataque. E uma das grandes críticas que foram feitas ao Wesley pela torcida do Atlético depois da partida, que terminou com um empate em 1-1 entre Atlético e Red Bull Bragantino no último domingo, foram justamente as substituições feitas pelo treinador. E para quem, assim como eu, não tem uma memória tão efetiva assim, eu vou recapitular aqui para que a gente possa conferir juntos. O Atlético, aos 74 minutos, perde o Bruno Zapelli para a entrada do Rômulo. O Atlético, na sequência, perde Eric e Fernandinho para as entradas de Hugo Moura e Alex Santana. E mais para o final da partida a gente tem Luciano Arriagada entrando no lugar do Pablo. E por fim, e talvez a mais polêmica das opções do nosso treinador, a entrada do Thiago Andrade no lugar do argentino Tomás Coelho pelo lado esquerdo. Então, esse foi o panorama total. A torcida reclamou bastante da forma como o Wesley Carvalho tirou alguns jogadores que vinham fazendo uma boa partida, o Fernandinho, que é importantíssimo, o Bruno Zapelli, que vinha muito bem, o Pablo, que marcou o gol do Atlético nesse jogo, o próprio Coelho vinha cumprindo um papel importante pelo lado esquerdo, e os torcedores ficaram em algum momento se perguntando se talvez a gente não pudesse ter tentado mais uma vitória nessa partida e como isso poderia ter acontecido. E para tentar provar o ponto de que a gente poderia ter tentado mais e melhor a sair com uma vitória e um resultado positivo desse jogo, eu vou primeiro, lógico, recolocar todas as opções que o Wesley colocou no primeiro tempo, para que a gente possa vislumbrar como o Atlético poderia ter sido modificado ao longo do jogo. Então sai Alex Santana, sai Hugo Moura, voltam Eric e Fernandinho. E aí a gente tem mais uma vez o Atlético conforme ele foi escalado. E aí eu vou começar a descrever como eu teria mexido nesse jogo. Aos 60, 65 minutos, aos 15, 20 minutos do segundo tempo, a gente tinha já um Eric muito desgastado, que vinha correndo muito, de maneira muito louvável, né? Porque a gente sabe que ele passou por um problema físico durante essa semana. Então a saída dele era alguma coisa natural, que se confirmaria um pouquinho mais tarde, e acho que poderia ter sido até um pouco antecipada com a saída do Eric para a entrada do Alex Santana nessa faixa de jogo, aí 60 até 65 minutos. Com 70 a 75 minutos, acho que é importante, teria sido importante a gente continuar colocando fôlego novo na equipe. Eu teria feito isso da seguinte maneira: eu teria colocado o Rômulo no lugar do Pablo, que também cansou, isso ficou bastante visível. Acho que a presença do Rômulo dentro da área, especialmente como aconteceu contra o Curitiba, né, com um pouquinho mais de movimentação, mas também sendo um homem de referência, aproveitando esse 1,92m, 1,93m que ele tem de altura, poderia ser uma arma importante para o Atlético até o final do jogo. E acho que o Canóbio não fez um bom jogo contra o Bragantino. Todo mundo sabe que eu gosto muito do jogo do Uruguai, mas nessa função de ponta-ala ele não tem desempenhado tão bem quanto poderia. Por esse motivo, eu teria adiantado o Esquivel, trocado o Coelho de lado e colocado o Vinícius Cauê para completar esse trio de defensores. Aí, aos 80, a gente poderia ter de duas uma alternativa, tá, gente?
o Zapelli realmente cansou. Então a gente precisaria encontrar algum jogador para entrar no lugar dele. Não adiantaria deixar o camisa 10 exausto. Ele já vinha realmente dando uma mostra de que não conseguiria entregar até o final do jogo o mesmo rendimento que ele vinha tendo até ali. Então, acho que até a saída dele era natural. O Atlético poderia fazer uma de duas coisas, tá? Se fosse para arriscar de verdade, eu teria fechado teria de fato colocado o Arriagado em campo, como fez o próprio Wesley Carvalho, no lugar do Bruno Zapelli, e evidentemente não colocaria o Thiago Andrade, né? Teria colocado de duas uma, ou teria fechado o trio, um quarteto aqui atrás, né? Tirando um zagueiro, colocando, lógico, o Coelho como ala, o Esquivel mais preso até para auxiliar nessa marcação. E adiantado o Kaique Rocha lá para frente, um movimento que não é incomum no futebol mundial, você ter um zagueiro participando desse momento ofensivo nos minutos finais da partida, então ali a partir dos 80, 85, naquela pressão final em busca da vitória. Ou, se o Wesley quisesse realmente arriscar, ele poderia ter uma dupla de muita mobilidade atrás do Rômulo, né, como homem de referência, seria com a saída do próprio Kaique para a entrada do Felipe Chiquete. Poderia ser um Atlético realmente mais ofensivo, buscando aí o resultado final do jogo. Então, essas são as formas que eu enxergo, tá, gente? Eu acho que a gente poderia sim ter buscado melhor essa partida nos minutos finais. Acho que faltou um pouquinho de gana de vencer, especialmente por ser uma partida dentro da arena. Se o jogo fosse lá na Bia Bichedi, desculpa, acho que seria perfeitamente aceitável esse empate. Mas sendo dentro de casa, a gente poderia sim ter feito um pouquinho mais de força para sair com os 3 pontos, até porque 3 pontos nessa partida colocariam o Atlético numa posição muito vantajosa na tabela, a 2 pontos do vice-líder, o próprio Red Bull Bragantino. Voltando então à câmera cheia, mas e vocês, gente? O que vocês acham? Vocês concordam com alguma dessas minhas propostas? Se concordam, vocês prefeririam o Kaique Rocha perto do Emerson lá no comando de ataque, né, nos minutos finais, para que o Atlético pudesse ter 2 jogadores com mais de 1,90m e tentar aquela estratégia de chuveirinhos na área adversária? Ou vocês prefeririam ter no Arriagada e no Felipe Chiquete 2 atacantes de mobilidade atrás do centroavante para tentar quebrar a linha do Bragantino de outra maneira? Ou se vocês fariam alguma coisa diferente, deixem aí nos comentários. Como vocês sabem, eu leio todos e respondo todos conforme o tempo vai me permitindo. E agora sim, encerrando. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a fazer Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.